Estamos reiniciando a nossa gravação, agora a segunda parte do estudo do capítulo 27. Nós fomos, por um problema técnico, interrompidos, mas fizemos em duas partes. Vamos dar sequência agora ao capítulo. Vamos lá, José? Vamos lá. Ah, sim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém, perfeitamente, atalhou o ministro, completando-lhe a frase. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zulmira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível ter faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Olha como a vida é incrível, né? Quantos espíritos aqui estão sendo tratados. Essa mãe que desencarnou e depois teve tanto problema para se desapegar da família que ainda ficou, né? O esposo, o filhinho, a outra filha, né? Então, aí depois o marido ainda desposou outra pessoa, houve tanto conflito. E essas relações, elas, nessa obra nós vamos estudando, elas aconteceram em outra encarnação passada, onde esses espíritos estavam envolvidos uns com os outros também. Então, nessa obra ele conta, naquele diagrama que eu montei, dá para ver a relação deles. Por exemplo, o Amaro hoje, e ele no passado teve outra relação com a Zulmira, com a Odila, o Júlio. Eram relações conflitantes já de encarnações anteriores. Então, como que os mentores vão trabalhando e auxiliando um a um, com muita paciência, esperando a oportunidade, por exemplo, o que não consegue ser resolvido nessa encarnação, na próxima, com certeza, terá nova oportunidade para resolver. E isso é a sequência da vida, né? Cada encarnação, vamos pensar que seja um segundo na existência, ou menos que um segundo na existência até, e os segundos vão passando. E conforme eles vão passando, vai se completando a hora, vai se completando o dia, vai se completando o ano, e assim a vida segue eternamente. Como é bom nós termos essa compreensão e saber a importância de vivermos, né, essa engrenagem. Ele fala aqui, ó, sem o lubrificante da cooperação, que é muito importante, é um ajudando o outro, a máquina da vida não funciona. Para a gente ter essa consciência, nós precisamos realmente de vivenciar essas incertezas, vivenciar todas essas questões para nos firmarmos, como os mentores já conseguiram. Os mentores estão sempre, em qualquer situação, eles estão calmos, serenos, tranquilos. É isso que a gente tem que buscar, né? Passar e Estratégia, enfrentar. né, de Deus. É difícil, ainda mais aqui. Olha só o que ela está fazendo agora. Ela vai auxiliar. Antes ela era obsessora e agora ela está ali auxiliando. Está certo que ela tem o interesse, o amor dela pelo filho é tamanho, e esse amor está fazendo com que ela se transforme, pois ela está vendo que vai precisar de mãos amigas nesse auxílio. Que coisa incrível. Imagino, né? Nascendo a criança, ela tinha muitos ciúmes, né, do menino. Tinha demais, é por conta disso. Na verdade, era um pretexto, né? O ciúme sempre é doentio. Então, era um pretexto que ela tinha, esse amor ela usou como um pretexto para fazer aquela relação ficar conturbada por conta dela ainda não ter o entendimento, o esclarecimento que ela tem hoje. Mas, Mas seguindo ela aqui. tem a culpa também, né, dentro dela agora. E
Aqui todos têm culpa. maneira de redimir. A Zulmira também pensa que ela desejou que o menino morresse. E ele foi e morreu afogado. E ele estava aos cuidados dela. Só que ela não sabe que ele já tinha essa tendência ao suicídio. Como ele se suicidou em outras vidas, nesse afogamento também ele não fez questão nenhuma de sair da água, porque ele se entregou. E ela ficou com a culpa. Agora está tendo a oportunidade de rever tudo isso, né? É verdade. Aí, vamos seguir para ver, né? Deixa eu só te perguntar. Eu coloquei alguns diálogos modificando a cor do texto para facilitar para a gente identificar o personagem, mas talvez esteja difícil para ler alguma coisa. Eu percebi que você teve uma dificuldade por causa A cor tá tudo bem, só aqui no começo, né, no primeiro, as últimas palavras, talvez eu não consiga identificar. Eu posso subir um pouco, assim, é isso? Não sei se dá para vir mais para a esquerda, porque... Sim. Ou descer, né? Assim? Aí eu passei para o outro, esse daqui. O que eu consigo fazer é assim, ó. Melhorou? Isso, tá ótimo agora. Tá bom, então vamos em frente. Tudo farei para ajudá-lo, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo mesmo nesse imperativo de fraternidade a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, acentuou sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada do meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã, por amor a meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo, quando procuramos. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento, concordou o ministro bem-humorado. Em tudo vemos a eterna sabedoria. Devo buscar alguma regra específica? Ela está tão consciente de tudo, só que olha só, o que ela disse, né? Quando nós procuramos corrigir, nós vamos encontrar força. E nós não podemos nos entregarmos diante das dificuldades. Ela passou por tudo, ela foi socorrida, ela foi amparada, e agora brotou dentro dela um desejo, por conta do amor pelo filho, de auxiliar nesse processo. Então ela está passando, ela ainda sente ainda os ciúmes. Eu não acredito que, pelo que ela coloca, que o André Luiz coloca no enredo, que ela tenha suprimido tudo isso, não. Mas ela está passando, por conta do amor, por conta do interesse agora que ela tem, ela está passando por cima de tudo isso e está vencendo, para que ela possa auxiliar, né? E o Clarencio vem falando que tudo que ela está dizendo realmente é sublime, né? É o auxílio que ela recebe, é a sabedoria eterna da vida aí. Verdade. Pode seguir a leitura. Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo, para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. O entendimento alongou-se por mais tempo, entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos
sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se. Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarencio ouviu atencioso as indagações e respondeu satisfeito. Bom, o André Luiz é isso, né? Esse repórter aí curioso, ele e o Hilário ficam atormentando os mentores com as perguntas deles, mas graças a Deus, essa busca que eles têm nos esclarece demais aqui. Ele vem trazendo várias perguntas acerca da reencarnação, né? Como que funciona realmente, se precisa, o trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural, quer dizer, só que aqui tudo vem sendo trabalhado, né? E isso o ministro vem falando, e ele explicou claramente lá em cima, e para tudo isso precisa de ter essa confiança, essa certeza, e todos, e o filhinho lá, o Júlio, ele ama muito a Odila, né? Ele, quando a Odila conseguiu se acalmar aqui, voltou lá e conseguiu enxergá-lo no plano espiritual, lá no Lar da Bênção, nossa, o Júlio se sentiu acolhido ali. E é importante que ela agora acompanhe esse processo todo junto com ele até que ele reencarne. E depois ela pode até ir acompanhando também por conta das vibrações todas do amor que ela sente por ele. Isso daí vai fazer, porque é o espírito mais suscetível que tem aqui, é o Júlio. E ele é que está com esse sofrimento maior por conta ainda de ter o problema da matéria, né? Dessa dor que não passa, e ele precisa de amparo de todos. E o pai, o Amaro, aqui o Clarence vem dizendo que vai ajudar muito. Mas agora precisa da Odila fazer a parte dela. Aliás, todos nós precisamos fazer a nossa parte nesse caminho, né? Às vezes a gente quer que os outros resolvam o problema da gente. Todos nós entregamos para Deus, né? Resolva aí, pai. Resolva aí. Não Ele é falou, bem tudo assim, bem, não, né? né? Ele falou assim, tudo bem, eu até resolvo, né? Mas toma a iniciativa, né? Se você não fizer a sua parte, como que eu vou conseguir te Não mover do tem lugar? como. Mas tá bom, Essa vamos lei ver. aí é 100%, funciona mesmo. É 100%. Não Vamos só ver. essa, né? Todas as vezes. Todas. Vamos seguir para ver. A lei é sempre a lei. Oh, Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral e nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação, por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. os ensinamentos vão sendo deixados ao longo da vida, pela própria vida, por tudo que acontece, né? Agora, aqui ele falou assim, ó, a reencarnação por si tanto ocorre nos reinos inferiores, a evolução humana obedece a princípios embriogênicos automáticos, com base na sintonia magnética. Então, essa sintonia é que faz com que as criaturas se unam, né?
porque elas vibratoriamente elas estão ligadas umas às outras, não só pelos sentimentos, mas pela necessidade de resolverem as questões criadas por elas mesmas em diversas encarnações. E aqui, enquanto todos não conseguirem se harmonizarem, fica difícil. Ele ainda disse assim, ó, a alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo regar sementes selecionadas em terrenos incultos. Então é preciso que a gente plante, né? E a gente fala. Sabe que aconteceu algo comigo ontem? E depois, durante o dia, aí depois à noite, eu fui estudar, nós fomos estudar lá na Casa Espírita e também falamos a respeito, que é tão lindo a gente perceber, começar a viver e perceber os acontecimentos ao nosso redor, que a gente estava falando de puros de coração, né, de pessoas puras de coração, e quando você consegue perceber essa pureza em alguém, te dá tanta felicidade, que faz você se sentir tão bem, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Agora que nós estamos fazendo nova gravação, até temos um tempinho a mais. Vamos aproveitar e falar, né? Eu estava acompanhando um serviço profissional e lá tinha um jardineiro e eu já conheço esse jardineiro faz tempo e é uma pessoa realmente que eu admiro muito por conta de eu entender que é uma pessoa assim disposta a tudo, a ajudar sempre, a cuidar, é uma pessoa incrível, né? E ele estava lá fazendo o trabalho dele. Aliás, bastante pesado. Estava cortando, estava subindo numa árvore, cortando os galhos. Era uma árvore de uns 10 metros de altura e ele lá podando, podando, tirando, né? E a hora que estava chegando, quase no final, chega um amigo dele. Chega uma pessoa perto ali, estávamos eu ali acompanhando, ele fazendo serviço, os outros ajudantes. E esse amigo cumprimentou ele e começou a elogiar ele. E olhava para a gente e falava assim, mas esse rapaz aqui, e era tio dele, hein? Ele falou, esse é meu tio, mas eu tenho ele como meu pai. E ele é uma pessoa que é isso, é uma pessoa que a qualquer momento cuida, ele cuida da família toda, ele ajuda, e começou a elogiar. Se não fosse uma pessoa humilde que estivesse ali, essa pessoa ia se encher, se encher, se encher tanto por estar recebendo tanto elogio, né? Mas não. Eu via essa pessoa se encolhendo cada vez mais com vergonha de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Imagina uma pessoa chegar perto de você e começar a te elogiar muito na frente dos outros. E ele foi se encolhendo e ele não sabia para onde olhar e falava baixinho assim, para. E o homem não parava e continuava evoluindo ali todo aquele glamour, né? Fazendo. Eu só sei que a hora que o rapaz terminou de falar tudo, agradeceu a ele novamente, saiu, desejou que ele ficasse com Deus e foi embora. Aí ficamos só nós, né? E ele. E ele falou assim, mas que vergonha que eu passei agora. Isso, eu falei assim, eu percebi ali a humildade e a pureza de coração que aquela pessoa realmente tinha, sabe? A pessoa, quanto mais simples, quanto mais pura, ela, ela não precisa de se mostrar, ela não precisa de acontecer nada disso, né? Ela quer viver e fazer a sua parte, ser feliz. Não é tão bom quando a gente vê e percebe essas coisas acontecendo na nossa vida, diante dos nossos olhos, porque serve de aprendizado para nós. Até fala assim, nossa, como eu preciso de tirar ainda tanta coisa, eu vendo outra pessoa me dando exemplo de humildade, de não vaidade, de tudo que a gente precisa de resolver dentro da gente, porque nós ainda temos muito ainda orgulho, ainda temos muita coisa aí para ser trabalhado, né? E esses personagens daqui também vêm fazendo isso, mostrando, eles se mostram claramente os defeitos, né? E a evolução que eles vão tendo, gradual.
E nós estamos aqui aprendendo. É muito bom, assim, eu percebo a sinceridade, né, de uma pessoa com a outra. Hoje eu percebi, assim, um amigo que ele estava muito incomodado, né? E eu também estava, porque eu percebi que eu estava recebendo todas as oportunidades no trabalho. E eu me perguntava, por que só eu, né? E eu cheguei e perguntei, né, para a diretoria, né, para a gerência, assim, por que só eu estou recebendo essas oportunidades? Aí eles falaram que é pelo meu empenho ali, né, na dedicação do trabalho e porque meu outro amigo ele não tinha documentação correta para trabalhar, né? Lá na frente de trabalho. Aí eu entendi por que eles estavam fazendo isso. E ele olhou para mim e ele estava indignado também. E ele conseguiu abrir para mim. Ele falou assim: só que eles tinham que me falar, né? Porque só estavam dando oportunidade para você, né? Eu falei assim: olha, eu entendo que é por isso, pela documentação. Aí ficou olho no olho, esclareceu, né? Resolveu. E continuamos amigos. É isso que tem, a gente precisa falar. E olha que nós estamos ligando aí as duas histórias e ao texto também. Eu só sei que, ocorrido tudo isso lá com a gente, quando essa pessoa ficou com muito envergonhado, eu acho que eu fui inspirado naquele momento, porque eu disse para ele assim, a vida, e como ele é jardineiro, né? Houve a relação. Eu falei assim, a vida é como um jardim. Quando a gente planta, a gente colhe. Se a gente cuida, colhe frutos melhores ainda. E eu fiquei feliz de ver toda a situação e da interpretação que faz com que todos aprendam, né? É muito Verdade. bom. Mas é isso, vamos continuar? Senão a gente não acaba esse estudo hoje. Nós ficamos aqui só nessa conversa Esses dois irmãos paralela. conversando vai longe, viu? Está parecendo mineiro e olha que nós somos da terrinha lá que gostamos de conversar. Senta que lá vem história. Vamos lá. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. E quando, desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? Inquiriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos, perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Esse slide, a gente pode, para comentar um pouquinho o texto, podemos dividir aí em pelo menos três partes, certo? Primeiro, ele vem falando aqui sobre a questão da simpatia, né? Que é muito decisivo quando você se empenha para assim fazer, né? Porque nós precisamos desse recurso no nosso convívio. Porque se você é antipático com todos, é muito difícil você ter proximidade das pessoas. Aqui ele ainda disse assim, que cultivando a amizade, e ele ainda alertou, hein? Porque muitas pessoas só querem a questão do meio familiar, né? Da família consanguínea. E nós sabemos que os espíritos que se unem numa família consanguínea,
via de regra, eles têm muitas questões a serem resolvidas entre eles por conta de muitas encarnações, às vezes comprometidas por desafetos, por muitas questões. Então, se a gente se manter só dentro da família e não abrir o leque para os outros universos, né, de outros irmãos nossos, nós encontraremos mais dificuldade no nosso caminho. E quando você tem a possibilidades, às vezes até se dando bem em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os universos, também de auxiliar e ter paz dentro de casa, porque você vai ver aquilo que nós já vimos anteriormente. Você vai ver casos mais difíceis que os seus lá fora, você vai ver situações iguais às suas, que serve de exemplo para ver reações diferentes das que você toma. Então é muito interessante isso daí. E ele vem complementando aí, e quanto mais extenso o nosso raio de trabalho de amor, quer dizer, o nosso leque aumentou, mais ampla se faz a colaboração alheia em benefícios, pois nós podemos ajudar e ser ajudado na vida, independente de ficarmos presos aqui no nosso mundo, né? Com relação a isso, você gostaria de fazer alguma observação? É muito interessante ele, quando ele fala assim, toda antipatia conservada é perda de tempo. E é mesmo, mas quando a gente está na situação, né, é difícil, às vezes, você convencer as pessoas. Às vezes eu tento, me vejo muitas vezes numa situação dessa, em que eu tenho 2, 3 amigos, em que eu estou vendo o conflito, percebendo que é uma perda de tempo, tentando, né, unir, mas não. Cada um tem a sua amizade comigo, tudo bem, mas na hora de fazer uma relação, né, assim, desenvolver com os outros, não consegue. É a dificuldade de convívio, de trabalho em grupo, né, principalmente. Por que isso? Por causa das vaidades, por causa às vezes, do pouco entendimento de olhar o que o outro está propondo. A nossa proposta parece que sempre é a mais indicada, né? Orgulho, né? E O quando orgulho é contrariado, é muito grande. orgulho, né? Eu aprendi, aos poucos busco aprender a ver, por exemplo, compartilhando com os outros, ficar mais ouvindo do que você querer só você ditar as regras, né? E nós temos dificuldades, porque nós queremos que se façam tudo do nosso jeito. Quem pode Tem isso. garantir que o seu jeito é o melhor, é o certo? Mesmo você, às vezes, pensando que a razão da nossa é sempre maior que a dos outros. Então, tudo isso daí é o pouco desenvolvimento ainda que nós temos. Mas a gente tem que ter calma, né? E outra, se unir com as pessoas, serem parceiros. Eu acho que isso é que falta buscar nessa busca. Quando nós, ao lidar com outras pessoas, de repente, dá uma parada e fala assim: e aí, o que você acha? Eu quero a sua opinião também. Vamos ver quem é que consegue. Vamos somar as duas coisas. A gente tem que buscar somar mais do que só ficar dividindo, né? Okay? Verdade. Então, vamos lá. A palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que à custa de muito esforço dela estabeleceu afinal a saúde orgânica, preparando o retorno do filhinho. Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite
da irmã Clara para uma visita ao lar da bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Está chegando a hora, né? E olha o esforço e que bênção que está acontecendo da Odila ter deixado tudo de lado e se empenhado em auxiliar a futura mãe do filhinho dela, né? Porque ela ajudou a Zulmira, ela tinha problemas também de saúde, com toda essa conturbação que ocorreu. E esse auxílio, esse amparo, essa companhia que a Odila começou a fazer ali, harmonizando a família, auxiliando, fez com que a Zulmira se curasse, o organismo ficasse forte, porque como ela vai ser mãe, ela precisa de estar bem, saudável na matéria, saudável fisicamente. E aqui, graças muito a esse amparo que a Odila agora vem tendo, essa amizade, esse amor que ela está aprendendo, né, a olhar o amor diferente, o amor não egoísta, né? E isso está É, auxiliando demais. Muito. realmente não foi por acaso, sabe? Que me fez recordar que meu organismo mesmo teve que ser muito bem preparado para eu poder ter, né, os filhos. Uhum. Porque após 10 anos, né, achava que isso não iria acontecer mais, mas tinha muita esperança dentro de mim, né? E uma vez que eu me lembro que eu estava no centro e aquilo veio tão forte no meu coração, né, falando. Aí eu falei, será que é verdade? Será que eu vou ser mãe mesmo? Será que é Você verdade, já né? estava grávida nesse dia? Não estava. Aí depois de um tempo que eu fiquei grávida, né, aí teve o aborto espontâneo, quer dizer, meu corpo ainda não estava preparado, né? Teve todo esse preparo doloroso, né? Uhum. Aí, depois de 7 meses, foi que aconteceu realmente a gravidez, né? E que nasceu o Carlos Eduardo, que olhava assim, era como se Deus falasse para mim: era assim que você queria, filha? Tá aí, um Tá presente, vendo? né? E vamos agradecer, né? Porque esses meninos aí são os amores. Bom, Então, tio é aquela coisa também, né? Também deixa para lá, fala, vamos em tio e mãe frente. falando juntos, Aí misericórdia. complicou. Se eles assistirem esse vídeo depois, bom, eles são garotos bastante elucidados, isso que importa, né? Então vamos lá, estamos chegando aí nos nossos últimos slides. No momento aprazado, achávamos-nos apostos. Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados, escola das mães, cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido o tempo de expectação, as três chegaram, envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual, antes da morte física, e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Olha que incrível isso, hein? Nós, pelo fato de não lembrarmos sempre, às vezes nós lembramos, né, através de sonhos, dos movimentos que nós fazemos no plano astral.
desdobrado do corpo. Mas ainda temos uma barreira grande por conta de estarmos na matéria, até de acreditar que se trata de desdobramento. Porque os nossos sonhos, às vezes, são muito confusos, porque o nosso universo ainda é muito confuso, né? Nós, às vezes, passamos por situações e quando a gente retorna depois, né, em pequenas lembranças, aquelas situações vêm confusas, porque nós não completamos, não conseguimos lembrar integralmente. Alguns irmãos nossos, até que têm uma mediunidade mais ostensiva, acabam, eu conheço alguns que vêm e contam a história todinha que aconteceu, que ele lembra perfeitamente. Não é o meu caso. Eu lembro realmente tudo confuso. Mas aqui a gente está vendo na história como que a vida dá continuidade perfeita, né? Tudo que está acontecendo com a gente aqui na matéria é a vida espiritual. Quer dizer, nós estamos vivendo a matéria aqui por conta da nossa vida espiritual. Então, tudo que nós temos pregressas, nós precisamos de estar acompanhando esse lado espiritual para que, nos desdobramentos, para que isso tenha sentido, né? Aqui a Zumira está sendo levada em desdobramento até o Júlio, que é o menino que está doente, que ela vai receber como filho. Isso daí é emocionante, né? De repente, por exemplo, aquele sentimento, aquela sensação que você falou que teve, pode ser que você vivenciou algo que você não estava lembrando, mas que num dado momento veio aquela fragrância de certeza, porque essa certeza você adquiriu lá no mundo espiritual. Aí, a hora que você se concentrou, que você estava lá na casa espírita, concentrada, aquilo veio em emoção se mostrar, para que essa certeza ela pudesse se cumprir. É incrível, né? É verdade. Quando eu fiquei grávida do Carlos Eduardo, é, foi, foi no mês em que faleceu uma sobrinha. Sim. E eu tive que dar apoio todo, né, para minha cunhada, tudo, meus cunhados, né, daquele momento de dor, da perda, né, Uhum. daquela criança, e eu sentia dentro de mim alguma coisa diferente. Eu falava, por que que eu tô tão forte, É a mãe, né? né, para ajudá-los e ao mesmo tempo receber, né? É a força materna, a maternidade é uma força que é uma energia incomparável mesmo. Eu estou ouvindo uma obra que conta a história de Maria, né? E imagine só essa relação da mãe de Jesus, aquela energia toda dos dois acontecendo, o quanto esse universo não se modificou, o quanto isso não foi útil para o planeta todo, né? É, Você que teve essa sensação aí, essa força, né, nessa ocasião, o quanto você não aumentou a sua capacidade de enfrentar, né, de auxiliar. Isso daí é o apoio da energia criadora. Isso daí é, é Deus na nossa vida. com certeza. Vamos lá. Chegamos aqui no slide 14. Será Júlio? Meu Deus, é verdadeiramente Júlio, confirmou Odila Fraternal. Para ele, não entendo o que é a palavra, né? Te rogamos Rogamos socorro. socorro. Rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zumira. Poderás auxiliá-lo oferecendo-lhe o regaço de mãe? Vimos-a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção: Estou pronta.
Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco. Aí, que lindo, né? Ela estava arrependida, ela estava culpada, e agora vendo essa oportunidade de ajudar, é uma forma de se refazer, né? De se reintegrar com ela mesma. Isso é sublime, né? Quando você reconhece e é grato pela oportunidade que a vida nos dá. No slide Talvez, 15. talvez religada de súbito a inquietantes recordações de fixações Fixação mental mental. que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império Inesperada introversão. inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando-o, enfim, à tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida. E, enquanto Mira voltava ao tempo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. É isso. Aqui o André Luiz está fechando o capítulo. E mais uma, sempre tem informações nos textos. O Clarencio pediu para que levasse ela de volta, porque ela se emocionou muito e teve um choque, né? Por reencontrar o Júlio. E agora ela precisa de se preparar. E nos próximos capítulos nós estaremos seguindo aí todos esses acontecimentos. E é muito lindo saber que a vida é assim, que tem todo esse amparo e é um meio que a existência nos dá de evoluir. Mas é isso. Bem cuidado e com cuidado assim por todos, né? Sim, o cuidado ele é fundamental, né? Nós voltamos aqui, ó, telinha maior. Agora são nós dois. Agora veja bem, que importante e que gostoso que é estudar assim a dois, né, ou em grupo, porque a gente vai trocando ideias. Nós temos, você sabe que não somos só nós dois, né? Nós temos todos os nossos guardiões aí ao lado, no plano espiritual, nos dando intuição e saber que nós temos esse amparo para poder gerar algo que possa ser bom, que possa ser verdadeiro e útil, conforme o ensinamento de Sócrates. E assim, fica aqui um agradecimento por você ter topado esse desafio e vamos seguir estudando. O estudo É? nos esclarece e o estudo nos fortalece, né? Vamos fazer o seguinte, você pode fazer uma vibração para encerrar o nosso estudo do capítulo? Paz. Por favor. Vamos vibrar por todas as mães que têm esse forte desejo em seu coração de amparar um pequenino e da alegria de todos esses espíritos que precisam dessa experiência para poder evoluir. E que cada irmão que se sinta à vontade, a necessidade de receber essa vibração,
que dê graças, porque essa chuva de bênçãos está sendo derramada sobre todos nós. Só temos que agradecer a Deus e prosseguir nessa linda jornada dentro de suas leis. Que assim seja. Tá joia. Que bom. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fechar a nossa gravação, agradecer e lembrar sempre a todos que estarão nos acompanhando que possam também se registrar, se inscrever no canal para acompanhar os nossos estudos que estarão acontecendo, se Deus quiser, por um longo tempo. Que assim seja.